Compreendeu? Então, a Amargosa vem aí. Ok. Você tem certeza mesmo, jovem? Não tem não. Testou tudo? O som dela, o meu, tá tudo certo. Posso ir? Não vai não, fica aí. Tá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Você gostou, né, doutora? Hoje, de novo, eu vou falar sobre um assunto que eu não entendo absolutamente nada. Isso já é já é corriqueiro aqui, né? E qual é a vantagem disso? É que depois, no final do podcast, eu já passo a saber, então, muito sobre isso. Porque eu sou um sujeito que tem um pequeno probleminha. Eu presto muita atenção no que as pessoas dizem. Até por conta da minha situação aqui de âncora, não é isso? E hoje, esse assunto que a gente vai tratar aqui é com uma mestra e doutora no assunto, apesar de ser, além de bonita, além de ter um sorriso maravilhoso que incendiou aqui o nosso estúdio, né? Com todo o respeito, viu? ao seu companheiro e tal. Apesar disso, é uma pessoa que já é professora. Então, ela está completamente, né, abalizada para falar sobre o tema aqui com profundidade. Então, inclusive, para você que é cirurgião dentista, né, presta atenção nessa edição do Jurubebas, porque com certeza você também vai aprender, né, sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje, que é a endodontia. Né? Só para falar, mas você acha que o cara que é já cirurgião não sabe? Não. Ela é ultra especializada nisso, endodontia microscópica. E às vezes o sujeito é em outra área. Então, ó, te interessa? Beleza. Hoje nós vamos chegar nesse ponto aqui com a doutora Márcia Luz Marques, né, que eu já disse, é mestra e doutora e professora nesse tema. Seja bem-vinda com esse sorrisão aí. Lá atrás, né? Bem lá atrás, vou fazer, nossa, que sorriso Colgate, né? Pois é, mas isso já foi, essa geração não vai saber isso o que é é de isso. 40, 50 anos para trás aí. Exatamente. Mas olha, seja bem-vinda com essa alegria, com esse bom astral, bom humor e tal, que você chegou aqui nos nossos estúdios. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Jurubeba, por esse convite. É um prazer a gente poder falar sobre isso. E você falou muito bem, tanto para os colegas cirurgiões, quanto também para a população, porque a endodontia, que é o tratamento de canal, é realmente algo que evoluiu muito e muitas vezes os colegas não acompanharam essa evolução, porque é muita coisa, né? Ele focou naquela área, ele vai estudar aquela área. E a gente ainda tem aí umas ações e uns diagnósticos que poderiam ser diferentes por falta de informação correta e atualização dos colegas e também da população. Doutora, quando a senhora falou a palavra canal, eu vou voltar aqui muitos anos atrás. Eu ouvi de um cirurgião dentista, né? Assim, passando, aquilo ficou na minha cabeça, não sei porquê e tal, mas ele falou assim, não, porque às vezes, quando você tem que fazer o canal, você faz, mas aquilo enfraquece o dente. Isso é mito ou é verdade? Ele era uma verdade, com certeza. O protocolo que eu aprendi há 20 anos atrás não é o protocolo que eu ensino hoje para os meus alunos. Você entrou na faculdade foi com 10, né? Porque você não parece alguém que tem mais de 30 de jeito nenhum. Muito obrigada, muito obrigada. E assim, então houve uma evolução muito grande, não só na endodontia, mas em toda odontologia. Então esse colega que falou isso para você há muitos anos atrás, ele não estava errado. Tanto é que quando eu escolhi fazer endodontia, meus pais, que são dentistas também, falaram, minha filha, não faz endo não, porque é uma especialidade muito ingrata, o paciente vai perder o dente, é uma coisa que a gente trabalha no escuro. E eu falei, pai, eu vou fazer o que eu gostei na faculdade, eu amo fazer endodontia, é isso que eu vou fazer. Mal eu sabia que passaria por todo esse processo de evolução e me tornaria professora e
conseguiria oferecer hoje ao meu paciente um tratamento totalmente diferente do que eles aprenderam, que é o que você, né, recebeu essa informação. Então, a tecnologia que a gente tinha para fazer o canal antigamente, ela era muito escassa mesmo e realmente enfraquecia o dente. Porque a gente fazia um preparo dentro do dente que a gente acreditava que quanto mais largo, mais limpo. Entende? Entendi. Quanto mais a gente esfregasse dentro do dente ali para remover aquele nervo que estava necrosado, mais estaria limpo. Hoje a gente já tem tecnologia, um microscópio, a magnificação é fundamental nessa mudança, porque a gente consegue operar, atuar dentro do dente como um oftalmo. A gente usa o microscópio para ele atuar na córnea, certo? E ele não vai destruir o seu olho. Ele não vai deixar o seu olho mais frágil. Então, hoje, com a magnificação, que pode ser tanto uma lupa quanto um microscópio, você consegue enxergar dentro do dente e fazer limpeza, preparos minimamente invasivos. E aí, com certeza, o seu dente não vai ficar fraco mais. Mas quando você faz isso, sobraria alguma coisa lá de inervação, não? Você fala hoje no protocolo que nós... Não, porque também a remoção desse nervo mudou. Então, antigamente, a gente tinha aquelas limas manuais, quem fez canal, né, antigamente vai lembrar disso, que ficava entrando e saindo aquela agulhinha dentro do dente. Demorava-se, às vezes, 1, 2, 3, né, sessões com dentistas, eu falo sessões de tortura. Né? Tortura mesmo, viu? A gente, Jesus. Infelizmente, que bom que que eu tô tendo esse espaço, porque a gente recebe muito paciente traumatizado, e não é que o colega era ruim, era o que a gente tinha, né? O sujeito chega lá no consultório e fala assim, tem que fazer o canal. Aí... Hein? Não, eu volto. Vamos deixar para a próxima sessão, nunca mais. Tem muito paciente que fala, eu prefiro fazer a extração, arrancar o dente, porque colocar o implante. Tem muita gente que acha que o implante é melhor que o canal. Por quê? Porque está enraizado. Isso está enraizado. O implante não pode ser melhor que o dente, né? Mas, como o paciente acha que... Pode ser uma excelente ideia, uma coisa que veio ajudar bastante, mas não tem nada a ver, não. Comparar implante com dente. Tem gente que acha. E tem gente também que não quer correr o risco, né? Eu vou fazer o canal, o dente vai quebrar depois, né? Então, hoje com a tecnologia que a gente tem, realmente o dente não fica enfraquecido. Mas é sempre bom fazer um adendo, né? Por quê? Porque às vezes pode causar até uma intriga com algum paciente que está aí com outro dentista. Quando o paciente precisa de um tratamento endodôntico, de um tratamento de canal, é porque houve uma evolução de uma cárie extensa. Então, quando essa cárie extensa já destruiu muito o dente, talvez o dente já chegue lá enfraquecido. Com problema. Exatamente. Então, e eu tenho uma conversa muito franca com o meu paciente sobre isso. E aí, olha o que vai sobrar de estrutura de dente após o tratamento endodôntico e pra gente fazer a reabilitação. Aí o paciente fala, você me dá garantia? Eu falo, olha o tanto que vai sobrar de dente. Você tem que usar esse dente para sorrir às vezes, porque ele vai ficar muito fino. E aí sim, cabe a nós, né, profissionais da área da saúde, mostrar esse prognóstico para o paciente, né? Será que vale a pena fazer esse canal ou será que já não é bom a gente evoluir para o implante? Porque eu acho que o que mais deixa o relacionamento da confiança entre profissional e paciente é ele não saber o que ele está comprando. E é muito difícil, né? Na saúde, o paciente saber o que ele está comprando. Então, a gente tem uma conversa muito franca e por a gente ter aí, né, muitos cabelos brancos, a gente consegue acompanhar, falar assim, olha, com a minha experiência, eu sei que um dente que com essa estrutura dental, ele vai durar aí uns 2, 3 anos. Não, o seu dente, é certeza, vai dar tudo certo. Mas isso é só com o tempo, né, que a gente consegue ter essa casuística. Ou seja, a experiência vai se acumulando. Você já viu aquilo outras vezes, né? E aí, com certeza, quando você se depara com aquela situação, lá, né, o cérebro trabalha muito bem nesse aspecto, né? Ele vai lá no HD, pega aquela informação e fala assim, deixa eu te falar, nesse caso aqui, a possibilidade desse dente dar problema é muito grande. Exato. Então, especificamente nesse caso, eu vou sugerir, então, um implante. Exato. Porque esse dente realmente já está muito enfraquecido. Não é o canal que vai enfraquecê-lo, ele já está com problema. Né? E assim, ou eu pego hoje muito retrabalho, né? Então, hoje eu vivo praticamente de retratar canais antigos que deram errado. Então... que é uma canseira, né? Nossa, é muito pior do que fazer, né? Consertar, Deus me livre. Eu falo que a reforma é muito mais difícil, né? Agora deixa eu abrir só um parênteses aqui. Você tem que ver, dificuldade é você retrabalhar um conceito na área da comunicação. Aí é que é uma canseira, viu?
Pelo menos o dente, você tá lá, você tá vendo, você tá pegando e tal. Quando é na área da comunicação, tal do retrabalho, minha querida, é sofrível. Mas assim, eu fico imaginando quando chega um paciente lá, fala, não, eu tô com um probleminha aqui e tal, não sei o quê, e você vai ver, e aí você, de novo, a experiência, fala assim, olha, esse dente aqui tem esse canal, tal, tá tratado, né? Eu vou ter que abrir, olhar, ver, acontecer e tal. Quando você faz isso, corre o risco de você chegar a essa conclusão e dizer, ó, infelizmente, o problema que teve aqui e tal, né, o tempo foi demais, tal, não sei o quê, e agora eu vou indicar para você um implante. Acontece isso? Acontece e acontece menos, porque hoje a gente tem o 3D, que não existia também na época do dente fraco. Tecnologia, então, graças a Deus. Né? Então, por que o dente ficava fraco também? Nós tínhamos que desgastar o dente para enxergar o finalzinho da raiz. Hoje a gente tem a tomografia, né? Onde a gente consegue pegar um dente e ver ele 360. Pega como se fosse essa caneca, vira o dente, olho do dente, vejo o tamanho da infecção, vejo quantos canais tem. E aí, o que o paciente tem que entender? Não é porque é tomografia que está indicado para canal. Então, tem muito paciente que acha, fiz uma tomografia médica da face para ver minha sinusite. Vou ver o dente? Não. A tomografia não vou ver, não. A tomografia, apesar dele aparecer né, a tomografia é como se fosse a resolução do nosso celular. Eu preciso de um FOV bem pequeno, que eu vou dar um zoom dentro do dente e vou conseguir ver aquele canalzinho que está ali, que às vezes é da finura de um cabelo, bem fininho. Então, isso também o paciente tem que entender que existem profissionais e profissionais, tomografias e tomografias. E o paciente, o profissional, além de ter a tomografia, ele precisa interpretar aquela tomografia. Não é fácil ver um exame 3D. Né? Então, hoje a gente consegue dar o prognóstico para o paciente com muito mais segurança por conta da tomografia. E a gente consegue, às vezes, nem pôr a mão. Olha, aqui eu tenho certeza que não precisa nem começar porque não vai dar certo e tudo mais, né? Mas tem aqueles casos que a gente ainda tem um pouco de dúvida. E aí é bom porque a gente já começa com a dúvida. Né? Então, não tem aquela surpresa do paciente. Olha, paciente, você quer abrir e a gente verificar o que pode acontecer? Não, eu quero. Não, eu não quero correr esse risco. Né? Então, o paciente já senta hoje na cadeira sabendo do desafio que nós temos, né? Eu falo que o desafio é do paciente, ele que está com aquela infecção, ele que nasceu às vezes com um dente com anatomia super complexa e ele tem que sentar na cadeira sabendo que ele que tem aquele desafio e ele tem que escolher um profissional capacitado para conseguir ajudá-lo naquilo ali, né? Doutora, uma outra questão aqui que eu acho que a gente nunca fala sobre ela e é interessante, até que passou pela minha cabeça, você falou anatomia dos dentes e tal, né? Qual que é a função da inervação no canal do dente? Qual que é a função que ela tem? Então, nós somos seres vivos, né? E todas as partes do nosso corpo têm vascularização, chega o sangue. Né? Então, tudo que o senhor come, a gente come, vai chegar nos nossos órgãos. E cada dente é um órgão, como se fosse um coração, um pulmão e tudo mais. Cada dente tem sua vida. E Deus fez cada anatomia interna do dente e externa como se fosse a nossa digital. Acredite, não existe anatomia igual. Tá aí uma coisa que me surpreendeu. E eu também. Eu falo, da hora que eu tô lá num dente difícil, eu falo, Deus, por quê? Por que o senhor fez isso aqui, né? Por que acontece comigo, Senhor? E aí é isso. Então é um desafio constante. É igual, né? Eu não sou cardiologista, não sou neurologista, mas imagino que não seja padronizado, né? Os cérebros, os corações, enfim. E aí esse é o maior desafio. Você está falando, eu estou rindo aqui, é por outro motivo, é que eu tenho um hobby que eu faço luminárias de madeira, essas luminárias estão aí, eu que fiz. Ah, que legal. E eu lá fazendo uma luminária, e isso é um processo artístico, é complicado e tal, né? E você, Deus, eu falo com alguém que está por perto, você, deixa eu te falar, você está me incomodando, você tá me atrapalhando, porque dá o fora daqui. Ai. Mas eu fico imaginando, porque saúde é um negócio muito louco, né? Assim, a pessoa que senta na sua cadeira lá, ela espera uma solução, né? Então, quando você olha para aquilo e pensa, eu tenho condições de oferecer uma solução, deve ser uma coisa muito boa, muito prazerosa. Por outro lado, quando você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, como chegou nesse ponto?
É muito triste. Às vezes você dá uma... Eu hoje, né? Eu só pego casos muito complexos mesmo. Então, às vezes, chega na complexidade extrema, porque às vezes faltou aquele diagnóstico precoce ou aquele olhar do colega de falar assim, olha, isso não é tão simples, não dá pra gente viver mais com isso. Uma mudança muito grande que os colegas dentistas têm que entender é que a ausência de sintoma não quer dizer a ausência de doença. E isso é em qualquer parte do corpo. Nesse né? caso aí, ela é muito mais perigosa. E às vezes a gente tem enraizado. Eu vou ao dentista só quando dói e quando quebra. Isso está enraizado. Prova disso que você pode ir lá no Google da clínica, né? Clínica Luz. Você vai ver que o que eu mais tenho de reclamação de paciente é que o paciente liga lá e fala assim, eu quero fazer uma limpeza. Aí a gente fala, pois não, o senhor tem que fazer a avaliação inicial, as radiografias iniciais, para depois fazer a sua limpeza. Não, eu só quero limpar. Não, eu só quero limpar o dente. Que burocracia é essa? Você teve um lá que colocou que eu estava fazendo venda casada. Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque não entende que isso é um zelo da nossa parte, que é uma evolução de conhecimento que nós temos. Por quê? Você pode estar aqui assintomático, eu faço uma radiografia sua, tem uma infecção enorme no osso que você não sabe. E se você vai ao dentista, por que eu vou fazer o que você está me mandando, sendo que eu estudei e sei que você precisa da radiografia? E olha que eu estou pedindo um raio-x 2D, que é o que normalmente o convênio cobre, que é o mais barato. O 3D, que é a tomografia, o plano não cobre. Eu só vou te pedir... Se for altamente necessário. Aqui no Brasil, né? Porque Lá aqui no fora... Brasil, a gente pede 3D depois que dá errado. Fora do país, a gente tem o quê? O 3D com protocolo. Entende? Já é bem diferente. É diferente. Então, assim, só que o brasileiro ainda não entende isso, ainda acha que a gente está querendo tirar vantagem de um exame, gente. Assim, é muito... É desafiador. No caso da limpeza, né, eu acho até que a própria odontologia deveria fazer campanhas nesse sentido. Eu acho também. Não é limpeza, é um tratamento... periodontal. É um tratamento preventivo. Sim. Que você deveria fazer regularmente. Estabelece lá um tempo, a cada 6 meses, ou a cada 8 meses, ou uma vez por ano, não sei, não sou da área, né? Você deveria fazer uma sessão preventiva com o seu dentista que envolve isso e isso. Envolve saber se está tudo bem, para isso precisa de radiografia, não é? A atitude de fazer a limpeza para atender a parte estética. Perfeito. Pronto, ok. Mas isso deveria fazer. Então, alô, Conselho Regional de Odontologia, por favor, né? Não custa nada. Entendeu? Não custa nada, mas isso tinha que ser, é o que você... Agora, outra coisa, alô, Conselho Internacional, Interplanetário de Educação. Porra, qual é a dificuldade, né? Entendeu? Porque lá a criança, é um negócio muito doido, né? Se você ensinar a criança, ela é que vai cobrar no futuro. Dizer, eu preciso... Cadê? Eu tenho que ir pro dentista fazer a minha avaliação anual. Isso. Entendeu? Mas isso não ocorre. Vem passando de tataravô para bisavô, para avô, para pai, para filho, para neto, para bisneto, e vai continuar. É impressionante. E os problemas, a gente sabe, né? Acabamos de falar isso aqui, ó. Quando o cara senta lá, abre a boca, e você fala, meu Deus do céu, como que chegou nesse ponto? Não é não? E aí, a pessoa fala assim, eu nunca senti nada. As pessoas acham que é só o sintoma, né? Eu nunca senti nada. Falo, pois é, né? Tem, inclusive, alguns cânceres, né? Que atingem a região da boca, que podem ser detectados com a sua ida regular ao dentista. Que assim, a gente sempre acha que não vai acontecer conosco, né? E a gente achava realmente que boca não matava. Hoje a gente sabe
que tá tudo interligado, né? A infecção dental, principalmente canais, elas entram na corrente sanguínea, sepsemia, bacteremia, que acontece no hospital, pode ser em consequência de infecções que você tem na boca que você não sabe. Né? Então isso é uma coisa que, assim, eu tenho vários vídeos falando, gente, não espere sentir dor para ir ao dentista. Muitas vezes você tem uma infecção silenciosa que você não sabe, que está comunicando com todo o seu corpo. E aí vem a manchete, fulano morreu de uma infecção dental. Todo mundo fala, nossa. Não é, gente. Isso é porque a gente é corriqueiro. Quantas urgências, a gente tem colegas que trabalham, né, em hospital de urgência e tudo mais, você vê que se a pessoa tivesse uma saúde bucal, às vezes ela não teria falecido, entende? Porque chega lá, já está tudo contaminado, entende? Então, as pessoas precisam entender que realmente a saúde começa pela boca e isso não é um jargão, tá? E é tão fácil a gente cuidar, e prevenir. Eu odeio ir ao dentista, morro de medo de ir ao dentista. Então vá, para que você não precisa fazer coisa complexa. Vai lá fazer uma... É outra coisa que virou um mito, né? Porque lá atrás, bem lá atrás, existiu inclusive os práticos, né? Gente que não sabia de nada, tava fazendo ali, mas se der se der algum problema aqui, se eu atingir alguma coisa aqui na anatomia desse paciente que eu não sei nem o que é, vai dar uma merda qualquer. Então, a odontologia, assim como a própria medicina, veio evoluindo por conta das torturas e das dificuldades e dos erros que foram cometidos e tal. Só que hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, né? Assim, é um negócio, a tecnologia, você acabou de colocar, antigamente você praticamente destruía lá 1/3 do dente para fazer um canal. Agora é 0, qualquer coisa, porque você tem tecnologias para evitar e que isso ocorra. Então, isso já deixou bem claro. Outra campanha que a área, né, do Conselho Regional, Federal, Internacional, Planetário aí poderia fazer, que é criar condições para as pessoas perderem esse medo. Agora, eu garanto para você que em 20 anos, grande parte da população mudaria se você fosse nas crianças. Sim. Hoje a odontopediatria, inclusive lá na clínica, a gente tem esse cuidado de acolher a família inteira, né? Porque hoje a odontologia ficou também bastante voltada para a área da estética, bastante comercial. E hoje a gente tenta acolher a família como um todo, porque a gente entende que a gente precisa ensinar essa higiene na família. Quando a criança aprende, é uma beleza. Exatamente. Aí, às vezes, o papai chega lá e eu falo, olha, papai, a boca tá tão contaminada que não pode compartilhar colher com o filho, não pode soprar a comidinha do filho. Então, assim, para o pai entender que é um ecossistema que ele tem dentro da casa dele, que se ele não for o exemplo, ele vai alterar a microbiota do filho, ele não vai ser o exemplo de higiene bucal. Então, a criança, ela chega hoje num consultório destinado a ela. Eu não posso chegar num consultório frio, com cheiro de dentista, com aquela cara, né? Hoje a gente precisa acolher a criança, por quê? Porque ela não vai ser um adulto com medo. Eu tenho pacientes que precisam ser sedados para ele conseguir sentar na cadeira odontológica, do quanto ele foi torturado lá. Dizem, eu nunca tive uma dor de dente, sou dentista, mas nunca tive uma dor de dente. Mas dizem que a dor de dente é mais enlouquecedora do que um parto normal, para você ter noção. E tanto é que, se você for pegar na época medieval, o que se acreditava? Que a dor de dente eram espíritos malignos que entravam na pessoa para possuir ela. Por quê? Porque a pessoa ficava tão desesperada, batia a cabeça na parede, arrancava o dente com alicate, coisas assim, absurdas. E por quê? Porque a dor é surreal, né? Então, tanto você tem uma foto bem característica da Idade Média, que é o quê? É um dente cheio de cobra, cheio de fantasmas, porque era isso que se pregava. Imagina, entende? Você está falando que tem gente que precisa ser sedado para sentar na cadeira. Ou seja, o cara olha para a cadeira... É terrorizante. E pensa assim, nossa, vou ser eletrocutado, eu vou ser dilacerado. Isso. Olha, fazer um canal, fazer um tratamento endodôntico sem anestesia, sem o cuidado correto, eu estou tirando um nervo. Pensa quando você quebra uma mão, um nervo sem anestesia. Nossa. Entende? É assim, é torturante. Então, é loucura mesmo, gente. A gente não consegue imaginar o que isso fica enraizado. Se a gente sofre um acidente, por exemplo, de carro, tem gente que nunca esquece aquela cena, concorda? Imagine você dentro de uma cadeira, sã, consciente, puxando um nervo ali sem anestesia. Eu já passei por isso, doutora. Eu estava no Rio de Janeiro
e num tratamento de canal. Eu sei. Cara, anos 80. Aí o seguinte, beleza, tô lá, eu lembro do dentista, meu amigo, a gente tomava chopp lá junto, porque o prédio do Sistema Globo de Rádio ficava na Rua do Rússio. Rua do Rússio 434, na Glória, em frente a uma praça e tal. Do lado, um prédio, bem do lado mesmo, do lado da Rádio Globo, ele ficava no terceiro ou quarto andar, tinha o consultório dele, Dr. Fábio. Gente boa ele e tal. Aí, fazendo um dente lá, um tratamento de canal e tal, beleza, tô lá, eu lá, tranquilo, relaxado, nunca tive problema com isso. Nem depois, agora não, quando eu sento lá e tal, eu fico, se for mexer em alguma coisa, eu fico esperto em relação a isso. Mas tô eu lá, tranquilo, cegado, tá, falando de umas coisas, brincando, conversando, aquela coisa de dentista ali, amigo, né, e tal. Manipulando o dente. Aí, de repente, ele acertou um dos 3 canais do dente que não estavam, que não estava anestesiado. Doutora, é o seguinte, quando aquela ferramentinha entrou nesse nervo, a dor que eu senti foi um negócio assim, foi tão alucinante, e o mais assim, que a dor deu, e eu falei, aí ele parou, o que foi? Eu falei, cara do céu, você não está entendendo a dor que tá. Aí ele já correu lá, pegou uma anestesia e tal, não sei o quê. Deve ter demorado assim, no máximo uns 10 segundos, mas foram os piores 10 segundos da minha vida. Aí deu dentro do ar, a anestesia foi lá dentro do canal, eu acho. Enfim. Passou. Beleza. Aí, se eu tirasse a camisa, não, e torcesse, você não está entendendo. Não tá entendendo. Eu fiquei assim, não foi só a camisa, meu cabelo, mas eu fiquei molhadinho da cabeça aos pés. Olha aí que experiência horrível, né? Aí, nossa, mas olha, foi uma brincadeira. Eu depois tive que fazer uma força danada para nossa relação, nossa amizade, não desvirtuar por causa daquilo. Ele me pedia desculpa toda hora. Um dia eu encontrei com ele na praia, olha, eu falei, cara, pelo amor de Deus, esquece isso. Assim, você acha que você fez aquilo de propósito? Não, mas cara, esquece. Ou seja, foi uma certa dificuldade. Sim. Passou, mas olha, eu sei exatamente o que você está falando. Aquilo me deixou com um probleminha, né? Toda vez, dependendo do procedimento, eu já falo, ó, aconteceu isso, aquilo, assim, se assar e tal. Nossa, eu entendeu? escuto isso todos os dias. Porque, para a pessoa saber, né, que no meu caso, não é nada que, sabe, não é nada que vem do além e tal. Não. É uma experiência real. É um negócio difícil, viu? Você achou graça, né? Cara, vou te falar, doutora, ó. Deus me livre, né? Então, seja ele o que for, esteja ele onde estiver, né? Mas é isso, hoje a gente já tem esse conhecimento, a gente já consegue padronizar a anestesia, a gente já consegue, tem paciente que a ansiedade também faz com que a anestesia não tenha ação tão boa, então a gente já consegue controlar a ansiedade do paciente, já pensando nisso. Então realmente evoluiu muito, né? Muito mesmo a odontologia. Não vou dizer, eu falo muito isso, né? Que não é algo que você acorda, nossa, que tô morrendo de vontade de ir ao dentista fazer um canal, né? Eu falo que eu não trabalho e não vendo... Estou morrendo de... Vou ali fazer uma extração. Ai, que delícia, né? É isso, ninguém acorda com vontade. Que antigamente falava distração. Vou fazer uma distração ali, é mesmo, cara? Mas hoje está muito mais confortável. Ontem mesmo eu atendi um paciente que ele sentou na cadeira e falou assim, nossa, parece que até a cadeira mudou, a cadeira está mais confortável. Então, assim, a gente tenta fazer algumas coisas para que se torne mais prazeroso ir ao dentista. Com o tempo as pessoas aprenderam que a cadeira poderia ser melhorada sensivelmente, que a cor, né, poderia ser melhorada, que a iluminação poderia, ou seja, que o ar condicionado, que a música, né? Exato. Todo um conjunto de coisas que trabalham ali na psique da pessoa. E aí favorece. Agora, você entrava no consultório. No hostil, né? Não. Parecia o Instituto Médico Legal. Tenha dó. Não, mas você sabe. Sei. Ou tem coisa
pior do que aquelas travessinhas metálicas ali, de aço inox, com aquelas coisas que o cara colocava do seu lado. Assim, vai fazer o que com isso aí, cara? Exatamente. Ou seja, essa psicologia, eu acho que lá na escola deveria ensinar, inclusive, assim, ó, deixa eu te falar, certas atitudes, né? O cara vai ficar, e aquele negócio ali, vai fazer o que com aquilo? Eu tento, né? Entendeu? Porque às vezes o aluno jovem, ele não tem muita empatia. E até porque ele não consegue entender aquilo ali, né? O primeiro paciente, enfim. E aí, às vezes, liga um sertanejo muito alto ali. Nossa Senhora. E aí Não, peraí. Se eu estiver fazendo algum procedimento e o cara botar uma música sertaneja pra tocar, aí não. Aí eu vou levantar da cadeira e dizer, não. Aí é tortura? Tenha dó, para com isso. Não. Lá na clínica, a clínica parece uma casa, né? A gente tem uma playlist destinada para o paciente ficar mais calmo. Tem a identidade olfativa, que foi toda desenvolvida para acalmar. Tem também, a gente pergunta pro paciente qual que é a música que ele gosta, qual a comida que ele gosta, para ele escutar a música e ao final ele receber alguma coisa para que, se ele puder comer, né, que ele goste. Então, assim, é isso, a gente tem que cuidar de pessoas, né? E por mais que seja um momento ruim, eu acho que cuidar de pessoas é tornar o que é ruim menos ruim. Outra né? coisa que pode ajudar também, hoje já existem alguns consultórios, os aparelhos de TV, né? Ah, tem lá. Então, aí você coloca esses filmes que mostram natureza e tal, só isso, né? Então, não o Jornal do Almoço, nem não. entendeu? Pelo amor de Deus. Que, aliás, os restaurantes, tenha dó, né? Você que é dono de restaurante, você chega para almoçar, self-service principalmente, aí tá lá, cara, aquela porcaria daquele troço lá mostrando crime, violência, e o povo comendo, comendo assim, né? Embarcando material e assistindo aquele absurdo, né? Aquilo ajuda quem no quê? Além de deixar quem está se alimentando ali com ódio. Imagina isso num consultório. Exatamente. Ou seja, então, como você muito bem disse, as imagens, o som, o cheiro, a iluminação, tudo pode ajudar bastante, né? Até o traumatizado. Porque o traumatizado, ele tem um pé atrás, doutora, que não tem para onde correr. Mas olha, você lembrou uma coisa aí muito importante, nessa que tem que rolar aqui na nossa conversa também, sobre o aprendizado, né? Como é que está o aprendizado hoje? Você que é professora, você já fez uma cara não muito boa, hein? Como é que está o aprendizado hoje? O que o mundo pode esperar desses novos profissionais? Você já deu uma dica aí, o pessoal não tem muita empatia, né? O pessoal mais jovem e tal, não sei o quê. Ou seja, que já é um resultado da própria criação, já é um resultado do momento que eles estão vivendo. Normalmente são pessoas mais egoístas, porque estão ali muito mais voltadas para o próprio mundo deles e tal, etc, etc, etc. Bom, o resultado disso está lá, numa sala de aula, onde você está ministrando a sua matéria lá. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, o mundo hoje, ele está muito voltado para o eu, né? E às vezes esse equipamento aqui está muito voltado nisso também. Prova disso é o relacionamento interpessoal. Então eu vou falar de mim, acho que é melhor. Então na minha época, tô até saudosista, aquela velha, minha época, né? Então assim, a gente tinha prazer de estar convivendo com os colegas de sala, a gente tinha prazer de compartilhar a formatura junto, porque a gente viveu 4 anos se ajudando e vira uma família realmente. Hoje, para você ter noção, os alunos formam, eles não querem formatura. Eles não querem compartilhar isso. Cada um faz a sua formatura individual. Por quê? Porque não criou um vínculo entre os colegas por 4 anos. Jesus Cristo. Aí você imagina, se eles não conseguiram criar um vínculo na turma, imagine o vínculo interpessoal com o paciente que ele atende, né? Que vai, às vezes, chegar lá uma vez só. Exatamente. E aí a outra coisa hoje as pessoas, o relacionamento, né? Meu marido ainda brinca. Não, o homem quando saía para conquistar uma mulher, ele tinha que estar disposto a receber 10 nãos. Com certeza. Né? Hoje não, hoje tem um aplicativo que você liga, verifica quem está ao seu lado, se alguém te dá um ok, você vai lá. Ou seja, você não tem nem o trabalho de ter uma força para agradar o outro, né? Porque a conquista é agradar o outro. Cuidar do outro é você realmente fazer pelo outro. Olha, o que eu posso fazer pelo meu paciente, além da minha obrigação, que é ofertar o tratamento odontológico, para que ele se sinta bem.
né? Então, esse cuidado, essa gentileza, esse pensar no outro, realmente está bem desafiador da gente puxar isso dessa nova geração, sabe? Além disso, né, a gente teve aí várias faculdades que foram abertas, né? E hoje o critério de seleção para que esse aluno curse, né, um curso superior, não é jamais o que eu passei. Então, na minha época, era 30 por vaga, né, 40 por vaga para cursar odontologia. Você tinha que estudar muito para passar no vestibular. Hoje, né, as instituições particulares nem sempre precisam dessa dedicação para você conseguir estar inserido num curso de nível superior. O que importa é se você vai dar conta de pagar, né? Pronto. É isso. Então, assim, aí o próprio aluno já entra sabendo disso, né? Várias vezes a gente reprova, ele fala, não, eu vou entrar com recurso, eu vou entrar na justiça e tal. Então, assim, é isso, a situação é essa. Como é que é? Exatamente. E porque como é uma coisa comercial, né? Então, a gente precisa realmente ter provas de que o aluno não foi aprovado. Eu acho que um meio termo é bacana, porque na minha época existiam muitos professores também abusivos, né? Tudo tem, Toda né? profissão tem. Aquele excesso de abuso de poder. Ok. Por um lado, é bom o aluno hoje ter voz, querer questionar um pouco a posição do professor, mas o professor não tem mais, assim, aquela autoridade. Você está falando de hoje em dia, né? De reprovar o aluno. Em 1978, eu entrei na escola de engenharia elétrica da Universidade Federal. Passei no vestibular e tal, não sei o quê. Eu já tinha isso aí lá. Em 1978 eu já era a encrenca da encrenca. Eu imagino. Sem contar o que a gente enfrentou de polícia e fazia manifestação. Parte do comitê, né? Tudo, entendeu? Não tinha esse negócio não. Lá o pau quebrava feio, entendeu? Mas era uma Universidade Federal, era uma outra época. Você tinha uma visão, né, de mundo completamente diferente, né? Você conseguia enxergar um monte de coisas que hoje o próprio celular, essa vida, né, e tal, que muito mais voltada para a superfície, né? Ninguém para pensar em nada e tal. Estou vendo você falar aí de empatia, de gente que não consegue se relacionar assim, olha, eles não se relacionam nem entre eles, então como é que eles vão se relacionar com o paciente depois, né, e tal? Não tem paciência, às vezes, com o paciente. Aí eu me lembrei de uma coisa que não tem nada a ver, mas é tão relevante que eu acho que eu faço questão de dizer aqui. Há alguns meses, ou sei lá, talvez tenha um ano, não sei, eu estava num boteco, conversando com umas pessoas, alguns conhecidos e tal, não amigos, mas gente que você conhece assim e tal, né? De vez em quando você vai num boteco tomar uma cerveja, senta ali e tal. Então lá, aí alguém começou a contar lá sobre uma saída com uma mulher, né? Aí o cara tá dizendo o seguinte, não, fulano assim e tal, eu já achei um absurdo ele falar o nome da pessoa, né? Ali na galera ali e tal. Mas ele falou, não, fulano aí e tal, não sei o que, saímos e tal, e aí levei pra jantar e tal, não sei o que. E aí depois, porra, assim, não quis ficar comigo. Aí eu falei, uai, ela não quis ficar com você? Como assim? Não quis ir pro motel, sei lá, não quis transar com você? Porque... Falei, e qual que é o problema? Não, mas eu paguei o almoço. Eu falei, cara, mas me deu assim, uma sensação tão ruim quando ele falou isso. Eu falei, escuta aqui, deixa eu te falar. Você jura que por conta de você ter pago o almoço, ela tinha que transar contigo? É isso, cara? Ué, cara, é o mínimo, né? Aí eu falei, então peraí, já que tem 4 ou 5 aqui, parece que todo mundo está concordando, né? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Vamos imaginar o contrário, beleza? Você saiu, uma pessoa te convidou para sair, beleza? E aí você saiu. Ela falou, não, vou bancar, hoje eu vou bancar. A mulher falando para você, beleza? Ok, aí você foi, almoçou e tal. Aí durante o almoço, você percebe que ela é uma pessoa horrorosa, sabe assim? Uma pessoa que não tem nada a ver contigo e pererei e parará. Aí depois do almoço, ela fala assim, então tá, agora eu quero te comer. E aí? E como é que ia ser? Não, como assim não? Mas peraí. Eu falei, como assim? Cara, tá maluco? Paguei o almoço pra você, cara. Como é que você ia se sentir? Aí a conversa acabou, a cerveja esquentou, né? E eu nunca mais encontrei eles lá, ou pelo menos já vi, mas nunca mais me chamaram, senta aqui, nunca, né? Mas aí a gente tá falando às vezes dos direitos iguais, né? Mas eu vou além, eu vou do fato de você realmente ser gentil. Então, assim, eu estou ali porque eu quero me relacionar com uma
pessoa. Sim. Antes de ser com uma mulher, entende? Então, quantas vezes você sai com um amigo, você vai pagar algo para ele porque é uma pessoa que você quer ser gentil, sem nada em troca. Então, é muito isso mesmo. A geração de hoje quer sempre ter algo em troca. Ela não faz nada genuíno. Ele jura que porque ele fez algum favor ali, ou sei lá, ou ele pagou alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa em troca, algum benefício. Eu não posso ir embora para casa assim, me sentindo no prejuízo. No prejuízo. Tem a dó. Então, voltando para a odontologia, esses alunos que estão saindo de lá desse jeito, né, que por acaso a senhora também, a senhora, né? Sou uma senhora. Não, mas conservada, assim, mas sou. Então, assim, alguns desses alunos você pode estar acompanhando, assim, ou estar vendo, né, na profissão e tal. Eles mudam, ou é difícil, assim, como é que é depois que o cara forma e aí ele chega lá na frente e entende que não é só fazer faceta e ficar milionário, não é só ganhar muito dinheiro, né? Que o negócio é muito mais embaixo do que ele imaginava. Como é que fica isso? A gente começa a enxergar, depois com o tempo eu comecei a falar, gente, tá tudo certo, se a pessoa vai formar de acordo com o sistema, vamos formar porque o mercado de trabalho vai depois peneirar, entende? E peneira mesmo. Peneira. Hoje, com a internet, a gente tem muito esse posicionamento de internet, né? Então, você vê, às vezes, alunos meus que tem aí 1-2 meses de formado, que já tem um consultório maravilhoso, porque tem alguém para ajudar, e faz um ensaio fotográfico, você coloca e você fala, gente, aparentemente parece ser o profissional, entende? Só que não. Então, assim, o paciente precisa hoje ter muito cuidado, porque antigamente você sabia, né, a origem e a qualidade de cada profissional. Hoje não. Hoje, com a internet, que a gente vive um mundo de fantasia, a gente só posta o melhor ângulo, a gente só posta o que a gente quer, e as pessoas acreditam que isso aqui é a verdade, né? Então, eu acho que o mercado vai peneirando, porque as coisas erradas vão acontecendo e Mas o paciente é que paga a conta, né? É isso. Mas aí eu falo muito também que tem paciente que quer ser enganado. Com certeza, né? Com certeza. Então, se o paciente escolhe o profissional dele porque está na imagem da internet, ele precisa de uma ajuda até emocional, para ele entender que isso aqui não é verdade. E ele precisa entender que o mundo continua sendo o mesmo, gente. Né? O boca a boca, a tradição, a referência, né? A experiência. Então, ele precisa ir atrás disso, que a internet hoje não é. É igual você ir nas páginas, eu falo que isso aqui é as páginas amarelas de antigamente, né? Exatamente. Que a gente ia lá Aliás, e procurava. Foi bem lembrado, em páginas amarelas. Exato. Lá no Rio de Janeiro tinha um jornal chamado Balcão, não sei se ainda tem até hoje, que só tinha anúncios, não tinha mais nada, só anúncios. Você pegava, eu lembro direitinho, que minha mãe falou assim, vai fazer inglês, abre a página amarela e pesquisa lá. Eu comecei a ligar em todas as escolas para ver o que era. Nem telefone tem mais. Né? Olha o tanto que o mundo mudou, cara. E aí a gente pegava, verificava, mas a gente ia pegar referência. Quais colegas estavam lá? Hoje não, hoje a pessoa olha o Instagram, vê lá a quantidade de seguidores, gostou das fotos, achou bonita e vamos embora, né? Aliás, dentista é outra coisa que também tá em desuso, né? Agora é cirurgião dentista. Né? Porque dentista, todo mundo é dentista. Não, eu sou ortodentista, eu sou... e assim vai, né? Uhum. Enfim, cada um com a sua especialização e tal. Mas é engraçado você falar assim, um monte de gente que tem 1 mês, 2 meses que formou e tal, que já aparece lá com a página do Instagram, tudo isso, tudo aquilo, consultório não sei das quantas e tal, e o povo vai. Aí eu costumo dizer uma frasinha muito sintomática, que é o seguinte, cada um constrói o inferno que quer morar dentro. Uhum. Pronto. Você pesquisou? Não. Você pegou alguma referência? Não. Não, porque eu gostei. Aí mesmo. É isso. Então, assim, e a outra coisa também que eu falo, que eu convivo muito com os alunos, né? E o estrago na boca pode ser terrível, né? E a questão de hoje ser um recém-formado é muito difícil. Porque na minha época eu poderia ser recém-formada com tranquilidade, porque a gente aceitava isso. Eu não tinha que estar bem-sucedida no Instagram, eu não tinha que parecer ser o que eu não era, entende? Eu era recém-formada e eu sabia disso, eu sabia o meu lugar e eu ia fazer um trabalho de recém-formada. Porque existe um caminho, né? Existe uma escada. Hoje a pessoa tem que formar e ela já tem que estar lá em cima.
Por quê? Porque a sociedade pede isso, porque Exige o isso. Instagram pede isso. Isso dá um nó na cabecinha deles, sabe? Porque eles falam... Com 1 ano eles estão falando assim, nossa, professora, eu vou largar a odontologia porque eu não tô ganhando tanto. Eu falo, oi? Calma aí, calma aí. Você, 1 ano? você tem um degrau para subir. Eu fui ganhar tanto depois de 6, 7 anos de formado. Aí eles olham assim, como assim? Eu falei, sim, existe um processo, né? E hoje a geração de hoje não consegue entender muito isso, sabe? Então, isso aqui, eu acho que a gente tem que realmente... Eu falo a gente mesmo, na hora que a gente começa a olhar umas coisas, eu falo, gente, calma aí, isso aqui não é para mim. Calma aí, isso aqui não é realidade, né? Então, é difícil a gente dividir hoje o que é real do virtual e mais ainda para os adolescentes, para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Na verdade, a juventude, né, se você pegar lá da criança que já está sofrendo com isso, né? Outro dia eu estava falando aqui sobre isso, né? A criança que já sofre uma influência do mundo digital, na minha opinião, uma influência maléfica, porque muito dessa influência tira dessa criança aquele tempo de mundo infantil que ela é altamente necessário na formação dela para o futuro. Essa criança precisa viver aquele período de felicidade plena, porque, né, assim, para mim foi até os 7 anos, porque eu só entrei na escola com 7 anos e não me fez a menor falta, nada, zero. Muito pelo contrário. Quando eu fui para a escola, eu tinha 7 anos de felicidade completa. Aí lá na escola, no meu primeiro mês, eu já estava fazendo uma greve lá. A professora, dona Belinha, que maravilhosa, minha primeira professora lá na escola, lá no pré-primário e tal, não sei o quê. Um dia, minha mãe também é professora, falou assim, Luzia, outro dia, você acredita que fizeram uma manifestação lá? Olha, isso há mais de 60 anos atrás, né? Fizeram uma manifestação lá, e aí os meninos estavam lá gritando, queremos merenda, queremos merenda. Adivinha quem estava na frente? Ou seja, tá lá o Antônio, eu, né? E a gente pegava assim, galhos, pequenos galhos de árvore, cada um pegava um e ficava lá fazendo greve, entendeu? Ou seja, então... Aí, veja bem, até aquele momento, a minha vida era felicidade só, plena. Quando eu entrei lá, que eu comecei a enxergar um outro mundo, quando começaram a me dar algumas informações, aí começa um pouco de ansiedade, um pouco de conhecimento, um pouco de sofrimento, porque você começa a ver as diferenças, né? Lá na escola eu comecei a reparar diferenças nas roupas dos meus coleguinhas, um tem, o outro não tem, um é preto, o outro é branco, um é não sei o quê, e aquilo começou foi me tirando daquele mundo mágico de felicidade plena. E nunca mais, né? Claro, nunca mais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje os pais fazem isso com as crianças de propósito. 2 anos o cara se gaba de dizer, não, meu filho já fala alemão. É mesmo? E aí o outro responde, não, mas o meu, ó, ele já tá no tênis, ele tá não sei aonde, já fala inglês e francês. Com 2 anos e meio, é mesmo. Não, porque o meu é o seguinte, o meu, entendeu? Ele já tá falando igual se fosse um adulto. Você jura? Você jura que você tá falando isso para mim, cara? Ou seja, o que acontece com essas crianças? Elas são retiradas daquele mundo mágico. E isso faz um mal a elas que não tem mais reparação. E aí, depois de pré-adolescente, você começa a perceber a falta que aquele tempo faz. Muitos, aos 18 anos, estão agindo como se tivesse 6. Sim. Entendeu? Ou seja, e aí lá na escola, que você encontra aquelas pessoas que não querem se relacionar com ninguém, que não sei o que e tal, que preferem, minha formatura eu vou fazer só eu não quero ninguém junto comigo e tal. Esse tipo aí pode voltar lá. Ele foi para a escola com 2 anos e meio. Pode voltar, pode ter certeza absoluta que aconteceu isso. E aí muitas pessoas que criticam esse tipo de posição falam, não, mas olha, é importante, porque não sei o que. Cara, o sujeito tem a vida inteira, dá um tempo, pelo amor de Deus.
Criança até 7 anos deveria ser proibido por lei. Fala, não. Essas crianças precisam disso. É um mundo de felicidade plena. Entendeu? Você tem ideia do que é isso, cara? Talvez, hoje em dia, tem muita gente que não sabe o que é isso, e aí acha que não, então tem que entrar com 2 anos mesmo, porque é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas, na verdade, faz um mal enorme, viu, doutor? Eu tenho certeza que você, por exemplo, deve ter sido isso, viu? Até 7 anos você estava na boa lá, só com as suas bonecas, brincadeirinha e tal. Não, até 7 não, mas até os 3, sim. Aí, tá vendo? É. Judiação que fizeram contigo. É. Judiação. Eu Tá acho aqui que- meu protesto ao seu pai e à sua mãe, entendeu? Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo de cada criança, né? De cada pessoa. Então, tem crianças que se adaptam super bem, tem crianças que não. A gente vê crianças, igual minha filha começou a escolinha, que crianças que não queriam estar ali e os pais insistem em deixar, né? Igual a questão dos jovens na graduação de odontologia. Então, você vê que eles não querem esperar o tempo também. Ah, você tem que ler um livro, você tem que fazer um seminário. Não, eles querem tudo para ontem. Usa o chat GPT porque não tem tempo de pegar o livro e ler, não querem ler. Entende? Então, acho que isso está mais ligado com o tempo, né? O processo. Para você, o processo de 7 anos foi maravilhoso. Não, você achou Às que ia vezes- sair dele de jeito nenhum. Às vezes, para outra pessoa, já poderia ser antes. Então, cada um tem o seu processo, mas o processo tem que ser vivido, né? Engraçado, eu desenvolvi nesse período uma habilidade em fazer coisas, né? Qualquer coisa, entendeu? E isso eu carrego para a vida inteira. Então, assim, ó, por exemplo, as luminárias. Eu nunca fiz nada de luminária na minha vida inteira. Há 2, 3 anos, sei lá, 4 anos, eu comecei a fazer e fui fazendo... Mas poderia ser qualquer outra coisa. Eu me sinto tranquilamente à vontade para fazer qualquer coisa. E eu acho que isso eu adquiri lá naquele período. Sim, é. Porque os meus brinquedos, como eu nasci numa família que batalhava muito para pagar as contas, né? Então, tipo assim, pobre, né? Com a minha mãe professora lá e tal, meu pai fazendo os negócios dele, não sei o quê. Mas a gente passava assim, cotó mesmo, né? Então, os meus brinquedos, por exemplo, eu mesmo fazia todos eles. Mas isso nunca foi problema para mim. Eu achava maravilhoso, sabe? Eu mesmo fazia, entendeu? Então, assim, eu desenvolvi naquele período e naquela época não tinha esse negócio de você ir para a escola. Talvez se tivesse, eu até tivesse ido, né? Mas não tinha isso. Parece que era uma regra. Entendeu? Você entrava na escola aos 7 anos no pré-primário, no primeiro ano, entendeu? Não era nem... Chamava de pré e tal, mas era o primeiro ano mesmo. É, porque a vida Entendeu? mudou muito, a gente questiona muito, até como mãe, até que ponto vale a pena vocês trabalhar e ter que deixar seu filho na escola para ele brincar, né? E aí o fato de você desenvolver os seus brinquedos, ter a criatividade de criar os seus brinquedos, às vezes a escola tira isso um pouco porque entrega tudo às vezes mastigado. Tudo pronto. E isso vai refletir lá na frente, aonde você fala pro aluno, olha, você vai entrar, vai pesquisar sobre tal tema, ele olha assim, ele não sabe onde ele pesquisa, ele não sabe escrever a linha de raciocínio, ele não sabe linkar o que ele leu num livro, leu no outro e fazer um resumo, né? Por quê? E hoje pega mais pronto ainda, né? Porque hoje, se você quiser um contrato de compra e venda, o chat GPT te entrega pronto. Qualquer coisa ele te entrega pronto. Então, assim... E as pessoas acham que isso é vantagem. Eu falo, por excesso de informação, as pessoas estão emburrecendo. Excesso de informação. Exatamente. Porque é uma informação que você recebe sem nem entender por que você está recebendo. Porque assim, ó, não, hoje eu peço para fazer um contrato, porque eu sou especialista em contrato, já fiz milhares de contratos. Não, mas não é essa a situação. É quem nem sabe o que representa um contrato. Aliás, ele nem sabe ler o contrato que ele pediu. Exato. Ele não sabe interpretar nada, que é outra coisa. O negócio está tão louco que você dá um texto para uma pessoa hoje e fala, o que você entendeu? Ele olha para você assim como se fosse um ET, né? Porque é o tipo de pergunta que ninguém faz. Você entendeu o quê? Outro dia eu perguntei para um brutamonte desse aí, falei assim, você já leu alguma poesia? Poesia? Não sabe. Poesia é coisa de viado. Não foi viado que ele falou, fresco. Poesia é coisa de fresco. Falei, então eu sou fresco. Adoro poesia. Mas a gente também, os valores vão mudar. Eu não sei para onde nós iremos, né?
Eu sei que a tecnologia está aí para nos ajudar, mas a gente precisa realmente ponderar. É o que eu falo também. Você falou, a gente melhorou muito a tecnologia na odontologia, mas nada substitui Claro. a mãozinha que vai operar essa tecnologia e, consequentemente, vai saber fazer um diagnóstico. Eu acho que o grande diferencial de um profissional é saber fazer diagnóstico. E, consequentemente, a tecnologia não faz isso. Apesar de que tem IA hoje, que você manda um raio-x, ela consegue ver o que tem no raio-x. Mas eu tenho que linkar o que o paciente sente com o que está no raio-x e com a pessoa que está falando comigo. Porque, às vezes, eu linko sintoma, raio-x, mas às vezes a pessoa está criando isso. Eu vou ter que interpretar que ela está criando, porque ela não está sentindo, entende? Então, assim, nada substitui a mão, o ser humano ou o ser pensante. Mas a tecnologia tem que vir e tem que ser nosso acessório. Ela não pode pensar e ser mais inteligente do que a gente, né? Doutora, a escola de odontologia, né, essa pergunta vai valer para a escola de odontologia ou de medicina, engenharia, qualquer uma delas, né? A escola, na sua opinião, ela tem alguma coisa lá ensinando as pessoas a serem profissionais? Né, e se não tem, a senhora teria alguma sugestão, pela experiência, de ter estudado, de ter passado por tudo que passou na vida prática, na vida profissional e tal? Falta alguma matéria lá, assim, para o cara não sair de lá, com o perdão da palavra, com as desculpas, mas é porque, né, uma topeira? Não, eu acho que a grade curricular, ela é bem desenhada. O problema, às vezes, está na forma com que é entregue, né? E isso tem a ver com tudo nessa vida. Então, eu posso ter um excelente consultório, mas, às vezes, não fazer um processo seletivo bacana para prestar esse serviço lá para os meus pacientes, entende? Então, tem muito a ver com o ser humano que está ali passando aquilo. Eu acho que todo mundo que se propõe a fazer um trabalho, seja o seu aqui ou o meu, qualquer trabalho, você tem que pensar que você precisa ser exemplo. Porque por mais que você ache, não, mas quem sou eu para ser exemplo, né? Eu tô aqui, eu não sou público e tal. Você vai ser exemplo para o seu vizinho, você vai ser exemplo para o seu filho, você vai ser exemplo para o seu marido, enfim. Às vezes hoje a gente volta na cultura e na geração. Hoje tá muito assim, eu penso assim, eu me imagino assim e pronto, acabou. Ninguém precisa mais me validar. Entende? Então, se eu acho que isso é certo, eu irei fazer, sabe? Então, eu acho que a grade curricular, ela é bem desenhada, mas às vezes não é cumprida da forma que deveria, porque hoje as pessoas fazem muito o que acham que é certo, entende? E aí eu digo muito, nem tudo que é moral é legal, e nem tudo que eu posso, eu devo fazer. E as pessoas hoje estão cada vez mais querendo agir dessa forma. E aí, às vezes, há uma distorção do que realmente deveria ser entregue, né? E da postura que deveria estar ali na questão do ensino. Então, eu sempre me preocupei a ser exemplo, né? Exemplo, assim, de inspirar realmente. Nossa, eu quero fazer o certo, mesmo que às vezes eu não vou colher a melhor vantagem naquele momento, né? Fazer com o próximo que você gostaria que fizesse com você. E aí eu mudo um pouco, né? O seu paciente tem que ser tratado da forma que ele deseja. Então, se ele está com medo, você tem que ter uma ação diferente. Porque às vezes as pessoas padronizam os atendimentos, padronizam o ensino, engessam a grade curricular, só que cada aluno precisa de uma atenção diferente. Você acha que existe um sentimento de superioridade impregnado nesse aluno durante o curso e que isso vai refletir lá no mau posicionamento dele em relação ao paciente? Tipo assim, eu sou superior ao meu paciente e é por isso que ele não percebe que o tratamento dele, a postura dele deve ser adequada ao paciente e não ao que ele acha nesse ponto de vista? Ou seja, isso não é uma regra, né? Mas existem pessoas de todo jeito. Então, a gente precisa tentar atingir esses alunos no quesito realmente de educar e não somente de ensinar. Ensinar odontologia, eu vou falar assim, gente, pega aqui essa broca, faz esse movimento, faz isso, isso e isso. Isso é ensinar. Agora, educar é você realmente entender a postura de profissional que ele tem que ter. Isso não falta lá na faculdade? Falta, mas falta por quê? Falta porque a logística às vezes não permite, a quantidade de gente em sala de aula não permite, entende? O mundo mudou, então a gente não tem tempo mais para isso e muitas vezes a gente não tem acesso para isso. Deixa
eu te fazer uma pergunta aqui. Seria possível, por exemplo, eu criar uma matéria na escola de odontologia que falasse, por exemplo... Nós sei lá, temos ética... Não é assim, por exemplo, a experiência profissional, né? Do dia a dia, ou seja, que nós temos. Hoje os alunos, que inclusive na minha época não tinha, eles têm a obrigatoriedade de estágios. Então eles fazem estágios em clínicas particulares e fazem estágios em âmbitos públicos. Então eu acho que isso é uma escola muito boa. E por quê? Porque ele vai ver a rotina, ele vai ver o cirurgião dentista ali falando com o paciente, a realidade da logística do treinamento com o time, ele vai entender que ele precisa ser exemplo até para o time que ele vai liderar. Claro. Entende? Isso aí é fundamental. Exato. E Se ele é assim, um lambança, imagina o time dele, o que vai ser? Vai ser o Lambança Futebol Clube. Exato. Então, assim, ele precisa entender que a gente é uma gotinha no oceano. Então, uma gotinha, ela vai reverberar em tudo. Então, se ela quer ter uma equipe boa, um paciente que o respeite, ele tem que ter um posicionamento, né? E esse posicionamento, ele é lapidado. E aí, quando ele vai, por exemplo, um aluno que vai fazer estágio na clínica e fala, nossa, professor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Aí eu sento e falo assim, olha, isso aqui são anos pra gente chegar nesse processo, né? Então, você não vai conseguir ser assim rápido, porque isso vai te gerar uma crise de ansiedade, vai te gerar frustração. Então, entenda que você vai caminhando em direção a isso. Eu acho que o processo do caminhar e saber aonde você quer chegar é muito mais importante do que a rapidez. Né? Então, eu acho que falta, às vezes, colocar um pouquinho dessa humanização, né? De pegar e colocar isso na cabeça do aluno e não preocupar somente em ensinar a técnica, mas também educar, né? A forma de conduzir, a forma de fazer, que tem lá biologia e bioética e tudo mais, né? A odontologia lá das leis, que a gente tenta passar um pouco sobre isso, mas fica muitas vezes engessado, né? Mas realmente é o nosso sistema, né, que a gente é obrigado a cumprir, vindo lá do MEC, enfim. Você falando tudo isso aí, e eu pensando aqui naquela situação lá das redes sociais fazendo o contrário. Né? Tipo assim, o Instagram gerando... Não o Instagram, né? O problema não está na ferramenta. Exato. Está no que a gente fez com ele, né? O YouTube, todas elas. Então, é você dizendo isso e o Instagram... E o dia a dia das pessoas no Instagram mostrando para esse aluno aí que o importante é parecer, que tá lá, que não sei o quê, que tá todo mundo bem pra caramba. Então, cara, não tá ninguém bem, não. O mundo tá muito pior do que era, nesse sentido. Uhum. Ou seja, é a escola fazendo uma coisa e o mundo aqui, esse mundo virtual, diga-se de passagem, né? Criando nessas pessoas uma ideia completamente equivocada do que é vida, do que é ser bem-sucedido e tal. Por exemplo, se você perguntar hoje para os seus alunos lá na hora que você estiver dando uma aula, escuta, eu estive lá no Jurubebas outro dia, primeira pergunta, Jurubeba, que bicho é esse e tal? Né? Então, assim, lá no Jurubebas e tal, e aí o cara lá me fez uma pergunta, o que é ser bem-sucedido? O que é para vocês ser bem-sucedido? Para quanto maior é a influência do mundo virtual nele, ele vai dizer coisas relativas a essa ilusão que a gente entrou nela, esse mundo ilusório que está aí influenciando a vida de todo mundo, né? Agora, se o cara é mais pé no chão, e você vai pesquisar sobre ele, você vai ver que ele não é tão ligado nas redes sociais, que ele não é tão isso. Escuta, mas você não tem Hoje, o negócio é tão grave que hoje... Qual que é seu Instagram? Como assim? Que Instagram? CPF quase, né? Entendeu? Ou seja, é mais do que CPF. Se você não tem Instagram, nossa, ele não tem Instagram. É brincadeira, né? Então, assim, você... Que resposta você acha que você teria lá na escola, onde você dá aula, né? Onde você acompanha isso e fica, meu Deus... Eu fico imaginando você olhando para um aluno e pensando assim, meu Deus do céu, vai dar uma merda depois, né? Que respostas você acha que teria lá ao perguntar para as pessoas o que seria para elas ser bem-sucedido, né? Misturando aí pessoa com profissional, com profissão, com tudo.
Você acha o quê? Que eles responderiam o quê para você? É muito difícil a gente falar isso, porque vai depender muito também da situação que cada um está vivendo no momento, né? A gente vive ciclos, mas eu acredito que, sim, a questão financeira, eu acho que vem, é a primeira coisa que vem na cabeça deles. E, às vezes, o sucesso financeiro nem sempre vai ser o que a gente deseja realmente. Então, tem já pessoas que vão querer ter uma família, tem pessoas que vão querer ter o dinheiro para suprir essa família. Então, eu acredito que está muito ligado com o financeiro, mas a forma com que você conquista esse dinheiro, eu acho que é o que mais tem a ver, né, com essa, né, sucesso. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Mas como é que você pode como é que você pode dizer para mim que bem-sucedido é o cara rico, quando você deveria responder, não, bem-sucedido é eu me construir de tal maneira que eu possa ganhar o suficiente para ser o cara mais top das galáxias. Isso é uma construção, né? Entendeu? É o que você falou aí o tempo inteiro. Doutora, toda vez que eu penso na minha profissão, que é comunicação, né, de uma forma geral e tal, então, assim, todo dia eu me deparo com alguma coisa e penso, meu Deus do céu, quando é que isso vai mudar, sabe assim? Quando eu vejo alguém cometendo erros básicos e se posicionando de uma forma completamente absurda, irresponsável, sem entender o resultado daquilo e tal. Então, todo dia eu penso nisso e imagino, deveria ser assim, deveria ser assado, né? Deveria ter isso, deveria ter aquilo e tal. Na sua profissão, quando você sai de casa para ir para o seu consultório e você pensa na odontologia, na sua opinião hoje, profissional, mestre, doutora, professora, já com toda a experiência que você tem, posicionada no mercado, né? Líder, fazendo o que você faz e tal, o que poderia melhorar com facilidade? Não aquelas melhoras estruturais e tal, que demoram, que não sei o quê, que depende de mil... Não. O que poderia melhorar com facilidade na odontologia e que você acha que nós estamos passando batido como sociedade? Tá, então eu acho que o que mais falta realmente é a informação para a população e o acesso. O acesso realmente precisa ter um compromisso, né, dos políticos para que eles tenham um investimento, e aí tem toda uma força-tarefa e um interesse por trás. Porque a gente vê, às vezes, postos de saúde maravilhosos que são literalmente desativados porque tem um outro projeto para aquele prédio. E aí a população fica sem o atendimento até desenvolver o que teria que ser desenvolvido ali. Prometo que ao ouvir isso vou me comportar. Por hoje. favor. Então, assim, a questão estrutural vai realmente muito além. Agora, eu acho que a informação. Eu acho que os colegas poderiam se unir mais no objetivo de informar o paciente e não somente querer vender o que ele está fazendo. Entende? Então, a gente precisa informar o paciente de saúde realmente. Então, para que ele tenha conhecimento e discernimento do que é certo e do que é errado para conquistar a saúde bucal. Né? O que a gente vê muito é a informação de procedimento. Então, eu faço isso. Ok, mas o que isso vai influenciar na sua saúde? Como que eu faço para manter minha saúde bucal ok? Como que eu faço para ensinar o meu filho a gostar de passar o fio dental? Por que eu acho que tem que passar o fio dental? Por que tem que passar o fio dental? Qual escova que eu vou usar? Uma informação que vai mudar a vida da pessoa e não uma desinformação. Então, hoje a gente recebe aqui uma infinidade de patrocinados e tudo, mas será que realmente está informando e melhorando a vida da pessoa? Se tem algum interesse comercial por trás, não está informando. Não, mas não tem como você ir para o Instagram sem interesse comercial, né? Você Sim, tem uma ferramenta, eu entendo, mas você precisa querer ir para aí, a gente volta lá na nossa conversa inicial. Você precisa querer vender, mas com o propósito inicial de ajudar, de promover a saúde, promover a informação. O dinheiro, ele vai ser consequência disso. Assim como a gente tem um jargão lá na clínica que é a estética é consequência da saúde. Então, eu não vendo estética lá na Clínica Luz, apesar de ter pacientes que vão lá atrás da estética. É isso que ele quer no desejo dele, mas na hora que ele chega lá, ele fala, nossa, eu não queria ter escutado tudo isso que você me falou, não. Porque eu falo tudo que ele tem de errado para depois ele ir para a estética.
Entende? E por que não falar das coisas erradas e do que você precisa fazer antes da estética? Isso é conscientizar, é entender, o paciente entender que não basta deixar o dente dele lindo, que a ausência de sintoma não quer dizer ausência de doença, que dente bonito também tá doente. Entende? É muito comum, inclusive, né? Então, eu acho que a gente tem que ir para esse lado, aonde a gente vai informar e, consequentemente, a gente vai entregar a estética, que é rentável, que é vendável, que é o que o paciente quer, mas a gente vai se preocupar primeiro em informar e vender saúde. Então, quando a gente forma, a gente jura lá que a gente vai atender, que a gente vai socorrer, que a gente vai cuidar, né? Então, a gente precisa voltar lá no nosso juramento, quando a gente pega o canudo, né? E realmente voltar na essência de vender saúde para o nosso paciente. Certo? Procedimentos, eles são consequência da saúde. A estética, ela é consequência da saúde. Eu acho que é isso que a gente tem que, não é nem melhorar, é resgatar. Eu sinto falta muito, né, daquele dentista da família que cuidava do filho, do neto, ia cuidando e ele se preocupava em ajudar aquela pessoa. E aí a gente ia para a estética depois. Hoje, às vezes, a pessoa vai lá, ela quer fazer uma coisa e aí a pessoa, não, esquece isso, vamos fazer a estética. Nossa. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência, mas eu não estou falando só na odontologia, tá? Hoje a gente está assim na medicina, hoje a gente está assim nas harmonizações faciais, enfim. A gente vive um boom hoje, também por conta da exposição. Antigamente, a gente comprava um filme 36 poses e ia ver a foto do aniversário no final do ano. Pelo menos lá em casa era assim. Meu pai comprava um filme, eu ficava ansiosa para esse filme acabar para eu conseguir ver as fotos do início do ano. Só revelava depois de pronto, senão perdi o filme. Então, hoje, como a gente tem aqui, a gente tira, hoje mesmo, nós vamos tirar várias fotos. Hoje a foto é a imagem, né? Ela está muito em evidência. Então, o ser humano, ele está valorizando demais a estética. E, consequentemente, o profissional aproveita essa situação, óbvio, para ele vender, para ele ter prosperidade e tudo mais. Nada contra isso, gente. Tudo certo, tá? Mas a gente só precisa resgatar o propósito de realmente ensinar e educar e informar. A informação vem primeiro, o cuidado com a saúde vem primeiro. E aí depois a gente vai pensar na estética. Engraçado você dizer isso, né? Assim, eu tô aqui falando mentalmente, aleluia. Pelo seguinte, ontem eu falei isso para uma pessoa. Eu falei assim, ó, a estética é consequência da saúde, não é o contrário. A gente estava falando de uma medicação que existe hoje, que evoluiu do Ozempic, que é o tal do Mounjaro, né? E aí as pessoas não falam das consequências desse Mounjaro. Tem vários efeitos colaterais, é um negócio muito sério e tem muito médico aí receitando isso assim igual água, para ganhar dinheiro mesmo, entendeu? E aí eu estava dizendo para essa pessoa, olha, o negócio tá tão louco que eu vou criar uma clínica, vou botar assim, ó, dieta do leal, né? Não, vou melhorar. Dieta do Jurubebas, beleza? Aí, ó, certeza que você vai perder 20 quilos em 90 dias. Certeza absoluta. Como é que funciona a dieta do leal? Você vai para uma fazenda, lá nessa fazenda não tem como você sair de lá de jeito nenhum, beleza? E você vai ficar 90 dias lá se alimentando assim, ó. De manhãzinha, um ovo e 3 jurubebas. Beleza? Na hora do almoço, 2 jurubebas. E na hora da janta, 1 jurubeba. Pronto. 90 dias depois, você perdeu 20 ou 30 quilos e vai sair de lá direto pro hospital e tal, não sei o quê, barará, entendeu? Por quê? Porque você ficou magrinha ou magrinho e sem saúde. Porque você... E o que o remédio que regula o apetite faz? Ah, ele queima gordura. Não. Ele tira a sua fome. Basicamente é isso. Tira a sua fome. Você não come e emagrece. Agora, isso sem contar que ele atua num monte de áreas lá que a gente nem sabe direito como funciona. Então, cara, eu falei ontem essa frase, ó, saúde, estética é consequência da saúde. Quer perder peso? Vai andar, vai fazer ginástica, vai se exercitar, come direito, não vai se entulhar com qualquer coisa.
entendeu? Se educa, prova, não, mas aí é mais difícil. Aí não. Ó, eu quero tomar uma medicação, seja injetável ou não, como é o caso do Munjar lá, e aí é o seguinte, aí beleza, vou ficar bonito e magrinho. Não. Você não vai ficar bonito e magrinho, não. Você vai ficar seco e sem saúde, que é o que acontece com muita gente. Léo, mas está exagerando, você não é médico, você não pode dizer isso, não. O que eu posso dizer para você é o seguinte, química, para você emagrecer, tem consequência. E a consequência, aonde ela acontece, é na sua saúde. Ponto final. Ninguém no planeta vai me convencer do contrário. Veja bem o que eu falei. Quando você ingere uma química, tem um efeito colateral. Linkando isso com a odontologia, hoje a gente está muito nessa questão, eu quero ter o dente bonito, quero ter o dente branco, mas eu não estou disposto a usar o fio dental, eu não estou disposto a fazer um diagnóstico precoce, eu não estou disposto a usar um aparelho. Tem muita gente que tem o dente torto, quer deixar o dente reto através da faceta. Nada contra também. É um tipo de tratamento. Mas o que o paciente tem que entender? Quando o paciente senta na sua cadeira, ele está esperando que você vai colocar todos os prós e os contras, e o ser humano ele tem como escolher. Como tem gente que escolhe fumar. Eu tenho certeza que todo mundo que fuma tem consciência do que faz para a saúde. Ótimo. Mas a partir do momento que eu vendo um tratamento para o paciente, eu tenho que informá-lo quais são os prós e os contras. E se ele mesmo assim, Márcia, eu quero colocar a faceta e não quero colocar o aparelho, porque eu não estou disposto a caminhar, né, o tempo do aparelho. Ele colocou sabendo. O que não pode, às vezes, é o que chega lá na clínica, ele fala, o que a gente escuta muito, me arrependi de ter feito a faceta, se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria colocado. Então, assim, tem que explicar, gente, tem que explicar, que é o que eu falei sobre a questão, o que eu gostaria que mudasse. Realmente esse resgate da saúde e de realmente importar, de se perder um tempo, né, se importar em explicar para o paciente quais são os prós e os contras de todo e qualquer tratamento. Doutora, mestra, doutora e professora Márcia Luz Marques. É o seguinte, toda vez que a gente convida uma pessoa aqui, essa é a minha última pergunta, prometo. Toda vez que a gente convida alguém, né, no final, eu costumo perguntar o seguinte, quando você estava vindo para cá, passou pela sua cabeça algo do tipo, cara, eu vou lá no Jurubebas dar uma entrevista e tal, isso é importante, assim, né, pelo meu posicionamento, pelo que eu acho que eu posso divulgar sobre odontologia, sobre endodontia e tal. Passou pela sua cabeça algum tipo de questionamento que eu deveria ter feito e não fiz? Alguma pergunta ficou fora da nossa conversa? A hora é essa. Que eu gostaria de acrescentar? Todo o tempo do mundo, entendi. Eu só acho que a gente poderia falar e deixar um alerta aqui para os pacientes que a ausência de sintoma não é ausência de patologia e que o tratamento de canal não é para doer, ele não tem que ser dolorido e não tem que ser algo traumatizante. E que se você tem qualquer coisa que faça você lembrar do seu dente, eu falo que a gente não lembra que tem coração, que tem pulmão, que tem cérebro. Então, se você lembra que tem um dente, mesmo que seja uma pontadinha, ou na hora que você mastiga, ou na hora que você deita, você sente alguma coisa diferente, gente, seu corpo está falando com você que não tem algo certo. E aí você vai e se automedica. E você acha que passando a dor, você está bem. Então, não negligencie qualquer sinal que o seu dente possa te dar. Os casos mais complexos que eu trato são pacientes que vão postergando esses pequenos sinais. Então, escute. Mas é só uma sensibilidade. Gente, pode ser que você tenha algo grave e você tenha que fazer um tratamento endodôntico. E eu digo mais, é muito melhor você fazer a primeira vez bem feito do que você ter que refazer. Então, procure profissionais especialistas na área para que você tenha qualidade com isso. Então, não menospreze qualquer sinal, né? Mesmo que seja pequeno, não se automedique, né? E não deixe para escolher algo que às vezes o barato sai muito caro depois. Isso que você acabou de falar aí, tem uma coisa bem legal nisso, né? Se você
lembra de tal dente, é porque tem um probleminha lá. Sim, sim. Se você lembra que tem dente, tá errado. Tem alguma coisa errada. Porque não é para lembrar, né? Não, você não tem que lembrar de nada, que tem dedo, que tem nada. Se você sempre lembra de alguma coisa, tá errado. Tô sentindo uma dor aqui no coração. Exato. É mesmo? Então vamos correndo ali pro Hospital do Coração, toma uma aspirina aí para ajudar e tal, mas isso aí é um infarto, entendeu? Pode ser, né? Tá bom. Doutora Márcia Luz Marques, mestra, doutora e professora em endodontia microscópica. É uma especialidade que trata especificamente da questão do canal e tudo que envolve isso, né? Porque o canal envolve uma montanha de outras coisas ali na saúde bucal, e essa é a especialidade dela, que apesar de ser jovem, tem muita experiência nessa área. Inclusive tem uma frase aqui que eu acho muito legal, que ó, muito além do sorriso bonito, saúde bucal, né? Vai muito além. É o que ela acabou de dizer aqui várias vezes no podcast, ó. Não espere sentir dor, ou não. Você pode, se você fizer regularmente uma visita ao dentista, se você fizer aquela consulta que vai gerar ali uma radiografia para verificar se está tudo bem, vai ter uma limpeza e tal, se você fizer isso, mesmo que seja anualmente, já está maravilhoso, está passando de ótimo, porque é altamente necessário fazer isso. Tem doenças, tem problemas que são silenciosos, né? Quantas vezes a gente não vê pacientes, por exemplo, que aparecem com câncer na boca? Porque fala, cara, mas como que ninguém viu isso? Não, é porque tem 10 anos que eu não vou ao dentista. É uma lesão que poderia ter sido vista e evitada. O principal é isso. É diagnosticar precocemente. O canal, por exemplo, quando ele dá errado, às vezes sai uma bolinha de pus. Sério, tem paciente que não vê essa bolinha de pus porque ela é muito aqui embaixo e nós não temos o hábito de pegar, né, abrir a boca, olhar o fundo de vestíbulo. E aí o paciente chega e fala, olha, você tem Ele, nossa, eu nunca vi, mas não dói. Todo paciente, mas não dói. Então, assim... Só é problema se doer, né? Exato. Né? Na odontologia, principalmente. A gente vai ao ginecologista, a gente vai ao oftalmo, ao cardio, realmente prevenir. Mas a odontologia, a gente ainda precisa mudar essa cultura nossa de que eu só vou quando quebra e quando dói. Não pode. Eu preciso ir regularmente, no mínimo uma vez por ano, e não é mandar no dentista não, tá, gente? Eu quero fazer uma limpeza sem raio-x, tá? Tem que ser com radiografia e SICA com radiografia 3D, que nós somos 3D e precisamos evoluir realmente com esse diagnóstico. É engraçado alguém pedir para fazer uma limpeza e achar que não precisa de verificar o que está por trás da superfície. Mas é porque a pessoa tem certeza que está tudo bem. Exatamente. Eu vou limpar o que está por cima, mas eu preciso saber se esse que eu estou limpando por cima aqui tá legal, tá tudo certo com ele. Faz parte, né? Mas enfim, a gente ainda vai chegar lá uma hora. Amém. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi ótimo ouvir tudo que eu ouvi aqui sobre endodontia. Aprendi muito, né? Também, de novo. Conte com o Jurubebas quando tiver algum assunto, alguma coisa que você acha relevante, se quiser vir para cá para a gente conversar e falar, porque isso acaba se transformando num acervo muito importante no canal do Jurubebas. Não só para pessoas que querem saber, né, e tal, sobre isso, ou para profissionais também, que vão ver a sua experiência, enfim, e aprender com isso, né? Eu acho muito importante a gente ir colocando lá no canal do YouTube do Jurubebas conteúdos responsáveis. Eu acho que a informação, não a desinformação. Sim, né? Sim. E todo mundo que a gente chama aqui para falar qualquer tema senso comum aqui, apenas eu, que sou o âncora. Porque não faz sentido, entendeu? Porque você acaba desinformando. Quando eu tenho aqui um profissional da área e tal, se eu falo alguma besteira, eu vou ser corrigido. Claro que eu vou ser corrigido, né? Então, senso comum sou eu, que sou o cara que vai conduzir a entrevista. Agora, aí não. Aí sempre alguém que sabe muito sobre aquele tema que a gente vai abordar. Isso acaba se transformando num arquivo muito poderoso no caso da informação sobre aquele tema lá no nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Se me permite, vou divulgar aqui as minhas redes sociais, Com que certeza. são informação e não desinformação. Então, o meu Instagram é doutora.marcialuz e o Instagram da clínica é @luzespacointegrado, porque não tem o C cedilha, tá? Uma empresa familiar que nós estamos no mesmo lugar há mais de 25 anos.
Então, realmente, a gente tem, além da preocupação com o paciente, um legado, né, que a gente tem que honrar aí o nome do meu pai e da minha mãe, que estão lá nesse mesmo lugar praticando odontologia e cuidando aí dos pacientes aqui em Goiânia. Falar no seu pai e na sua mãe, manda um beijo para sua mãe e um abraço lá pro Ranzinza lá do seu pai. Pode deixar. Como se eu conhecesse. Mas sua filha já deu a sua ficha aqui, entendeu? Então isso. chegou aquela hora de você dar o like aí no vídeo, compartilhar principalmente e comentar, né? Que quanto mais você comenta, mais o vídeo ganha relevância e mais pessoas vão ter acesso a ele. Porque o YouTube trabalha assim, ó, tem like, tem comentário, é relevante. Então vou mostrar para mais pessoas. Então se você gostou, dê seu like aí. Se você sentiu vontade de comentar, comente, né? Pergunte, que a gente acaba levando as perguntas para a doutora e tal, enfim. Beleza? No mais, este foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta.